E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a construir um cladograma, ou uma árvore genealógica que procura mostrar a relação filogenética entre os grupos, ou seja, a relação de parentesco evolutivo, mostrando aí quais grupos são irmãos, são próximos, e quais grupos são mais distantes ao longo da sua história. Essa árvore vai tendo ramificações, e essas ramificações vão ser exibidas no cladograma. E como que a gente consegue descobrir essas ramificações, o momento, a sequência dessas ramificações? A gente vai usar características presentes nos grupos. Então a gente vai usar aqui como exemplo essa tabela, que mostra os 4 grupos de plantas principais, grandes grupos, as briófitas, que são os musgos, aquelas plantinhas pequenas que crescem sobre rochas e troncos de árvores, as pteridófitas ou samambaias, todo mundo conhece, gimnospermas ou os pinheiros e seus parentes, e as angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. As características que nós vamos usar aqui são embrião pluricelular maciço, que é uma característica comum aí nas plantas, que define inclusive o grupo, vasos condutores de seiva, sementes e flores e frutos. Bom, e aqui nós temos a indicação de quais características estão presentes em cada um desses grupos. Então, para a gente montar o nosso cladograma, a gente vai usar essa tabela aqui como nosso guia. Vamos aprender como a gente faz isso. Bem, então, para começar, o cladograma ele geralmente se estrutura ou de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Vamos começar de baixo para cima aqui. Então, a gente vai colocar aqui no passado o nosso ancestral. Lembrando que o ancestral, num cladograma, você não precisa colocar aqui uma espécie ou um grupo específico. Você vai colocar simplesmente uma linhagem aqui, um ponto de início, que representa o passado, de onde sai aqui um ramo que vai representar essa população ancestral aqui, que a gente pode induzir quais características ela teria, com base na análise das características presentes aqui nos nossos grupos. Bom, então, aqui tem o nosso ancestral, uma população ancestral, que vai tendo aqui a sua evolução ao longo do tempo, e em certo momento, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a característica mais antiga e qual é o grupo que se destaca primeiro, que vai divergir primeiro. Então, a palavra cladograma representa aqui um diagrama de ramos. Então, os ramos eles vão surgir sempre em 2. Se você tem ramos com mais de 2 saindo, significa que você não tem uma definição muito boa do que aconteceu naquele momento. Mas, em geral, o ótimo é quando você consegue saber exatamente quando foram surgindo os ramos dessa nossa árvore. Bom, então vamos ver aqui. Olhando as características, a gente observa que a única característica que está presente em todos os grupos de plantas é o embrião pluricelular. O grupo das briófitas, ele possui essa característica, dentre as que nós elencamos aqui, e apenas elas. Ele não possui nem vasos condutores, nem sementes, nem flores e frutos, mas todas possuem embrião pluricelular. Então, o que isso significa? Ao longo da nossa história aqui, o nosso ancestral, no seu caminho evolutivo, em algum momento surgiu essa característica aqui. Lembrando, um ancestral, quando aparece uma característica numa população, ela vai passar essa característica para todos os seus descendentes. Então, como embrião pluricelular está presente em todos os grupos, a gente pode supor que, vou mudar aqui a cor, essa característica ela está presente no ramo aqui ancestral, antes de qualquer ramificação, porque todos herdaram. Então a gente vai colocar aqui embrião pluricelular. Então é uma característica que surge em algum momento aqui, a partir do ancestral, antes de qualquer ramificação, porque todo o ramo que vem a partir de agora, todos os ramos, portanto, eles vão apresentar essa característica. Muito bem. Então, nessa nossa ramificação aqui, esse nó que nós temos aqui, vão se separar 2 grupos. Um grupo vai para um lado e outro grupo vai para o outro. E como que a gente vai definir qual é essa questão aqui? Olha só, as briófitas, elas apresentam apenas embrião pluricelular, mas nenhuma outra característica. Ou seja, após aparecer o embrião pluricelular, as briófitas se separam dos demais e elas vão continuar aqui a sua linhagem evolutiva, briófitas, sem, pelo menos com relação a essas características, sem o surgimento de nenhuma delas. Elas vão continuar aqui a sua evolução até chegar nos dias atuais. Então, normalmente você tem
aqui os dias atuais no topo dessa árvore, né? Bem, então vamos ver agora a próxima característica que vai aparecer e o próximo grupo que vai se destacar dos demais, né? Então, olhando aqui nossa tabelinha novamente, claro que aqui ela está organizada, né? Mas se você tiver ela desorganizada, você vai ter que analisar isso com mais calma. Mas a gente pode ver que os vasos condutores, eles aparecem em todos os grupos, exceto as briófitas, que já se destacaram aqui, né? Mas aparecem em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E também olhando aqui, você percebe que as pteridófitas, ou as samambaias, elas possuem, além do embrião pluricelular, também vasos condutores, mas não possuem nem sementes, nem flores e frutos. Então o que isso significa? Significa que em algum momento a gente vai ter aqui, né, do ramo que ficou separado aqui das briófitas, em algum momento apareceu aqui a segunda característica nossa, que são os vasos condutores. Né? Então esse aparecimento aqui, essa novidade evolutiva, a gente pode ver aqui que ela aparece em todos os indivíduos, né, todos os grupos que estão aqui, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então todos daqui para frente vão ter essa característica, né? E a próxima divisão, portanto, né, após aparecerem os vasos condutores, as pteridófitas, ou samambaias, elas vão se separar desse grupo, desse outro ramo, porque elas não vão ter nenhuma das outras duas características. Então a gente pode colocar aqui as pteridófitas. Certo? Então olha lá, esse ramo continua para cá. Bom, e a gente se repete o passo a passo, né? Então vamos ver agora a próxima característica que apareceu. A gente vai ver, por exemplo, que as gimnospermas, elas possuem todas as outras características, exceto flores e frutos, né? E aqui as sementes, elas aparecem nesses próximos dois grupos que ainda falta a gente resolver, né? Então, se a semente aparece nesses dois grupos aqui, isso significa o quê? Que o ramo que deu origem a esses dois grupos, né, nesse ramo evolutivo aqui, apareceu essa característica. Sementes, que por sua vez foi passada, então todo mundo daqui adiante vai ter essa característica. Portanto, o nosso ramo aqui, ele vai ter a característica semente como um fator, uma característica que une, né, todos eles. E, portanto, no nosso próximo nó, que é a nossa divisão aqui, a gente vai ter, né, a próxima separação entre gimnospermas e angiospermas. Opa, faltou aqui, mas né, dá para saber. E olha só, então a semente apareceu aqui, né, no antepassado, todos os descendentes têm sementes. Agora, a última característica que aparece é flores e frutos. E a gente olha aqui que só as angiospermas possuem. Então, essa característica, flores e frutos, ela está presente unicamente nesse ramo aqui, ó, que é o ramo das angiospermas. Flores e frutos. Né? Então, aparece essa característica aqui. Então, nós temos o ancestral, né, a raiz aqui, as características que vão aparecendo. Lembrando, as características elas estão sempre inseridas ao longo dos ramos. Né? Elas aparecem no decorrer dos ramos, representando o quê? Representando que são características que apareceram no decorrer da evolução. Então, em um certo momento, lá no passado, apareceram os primeiros vasos condutores, né, em algum grupo de plantas ali que estava, né, em que ocorreu uma mutação ou uma recombinação genética que deu origem a essa característica, e foi uma característica que foi bem sucedida, e a partir dali, os seus descendentes mantiveram essa característica. Né? Então, as características elas vão sempre estar no ramo, vão estar presas, né, no corpo do ramo aqui, né, como se fossem marcadores aqui ao longo dos galhos. Né. Os grupos de seres vivos, eles vão estar sempre na ponta dos galhos, tá, na pontinha. Claro, aqui nesse caso a gente está vendo que todos eles chegaram aqui no mesmo nível, que é o nível do presente. Né. Pode acontecer, se você tiver um grupo extinto, por exemplo, que você tenha um grupo que se descola aqui e termina aqui, né, que não chega ao presente, né, um grupo extinto, por exemplo. Então, se a gente for, por exemplo, fazer a árvore genealógica envolvendo aí grupos que envolvam, por exemplo, a evolução humana, em que só o nosso grupo hoje sobreviveu, a gente vai ter ali grupos que terminam, né, que acabam a sua linha antes de chegar
no topo aqui da árvore, né? Uma outra coisa importante a gente observar aqui é que essa árvore genealógica ela foi feita com um número pequeno de grupos e características, né? E, claro, isso não significa, por exemplo, que as briófitas não apresentam características que surgiram nessa linhagem aqui, nesse ramo aqui, né? Elas vão ter características, sim, que apareceram nesse ramo ao longo do tempo, e, inclusive, a gente pode, né, colocar também aqui, que se a gente analisar as briófitas, ela vai ter a sua própria árvore genealógica, né? Então isso aqui é uma simplificação mostrando a relação entre 4 grupos, mas cada um desses ramos, se você pudesse dar um zoom e observar e analisar e fazer o próprio cladograma específico das briófitas, você teria uma mini arvorezinha aqui cheia de ramos e cheia de características que apareceram, né? Então isso não significa que ela só tem essa característica. Ela tem características, né, que daí entrariam no âmbito da análise do grupo das briófitas, das pteridófitas e assim por diante. Então cada grupo aqui vai ter a sua própria árvore, né, que pode ser feita à parte, né? Inclusive essa própria árvore aqui, ela faz parte de uma árvore maior, né, que envolve ali as algas, né, que tem origem nos mesmos ancestrais, tá? Então, lembrando, a gente elegeu aqui 4 características, né, e 4 grupos apenas para mostrar o processo. Se você vai fazer um cladograma a partir do zero, né, um cladograma com características que você vai ali tentar entender a relação entre os grupos, você vai, de preferência, elencar mais características, né? Inclusive para você poder confirmar essas relações aqui, né? Porque esse é um outro ponto, né? A gente está vendo aqui uma situação ideal, né? Então, considerando que todas as angiospermas, todas as gimnospermas têm as características que a gente está listando aqui. Mas, às vezes, isso não acontece, né? Na evolução acontece de características surgirem no ancestral e em algum grupo elas podem se perder, né? Porque aquele grupo, né, se encaminhou aí para um habitat, uma adaptação que né, prescinde daquela característica, então ela pode não ter. Então, por exemplo, se a gente pegar a evolução humana, né, os nossos ancestrais, apareceu uma cauda. Em um certo momento, um dos nossos antepassados aqui, ele perdeu a cauda e o nosso grupo ficou sem cauda, né? Assim como outros, como o chimpanzé, gorila, não tem cauda também. Então é uma característica que desapareceu. Então lá para trás, se você tem a presença de cauda com uma característica, né, em algum momento ela desaparece, né? Então isso é cheio, né? Características que desaparecem, características que às vezes aparecem mais de uma vez, né? Então é bom você contar com várias características, às vezes dezenas ou centenas delas, né, quando você vai montar um cladograma, né, de forma mais séria, mais tentando propor uma hipótese, né, filogenética, não contar só com poucas, né, porque se uma delas tiver desaparecido ou reaparecido, você pode ter outras que vão te indicar melhor o que aconteceu, né. E mais uma outra observação aqui, que pode ser importante, é que a gente costuma, né, a gente fez esse cladograma aqui, partindo do ancestral e dividindo, né, certinho aqui, cada grupinho, e colocando aqui mais ou menos na ordem que está escrito aqui, né? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Mas vamos ver uma coisa, né? Vamos supor que quando você fez essa primeira divisão aqui, né, a partir do ancestral, você colocou aqui Opa, deixa eu apagar um pouquinho aqui, vou fazer um pouco diferente. Então vamos supor que você fez aqui a primeira divisão, e você colocou aqui, nesse primeiro ramo, as briófitas para cá. Ai meu, mas as briófitas não estavam para cá, né? Não, né? Simplesmente você tinha, a informação era, você tem 2 ramos, um deu origem às briófitas e o outro, né, a gente vai continuar colocando aqui para frente. Então aqui apareceu a característica. Então vamos continuar aqui, só que nesse caso, como as briófitas foram para cá, né, eu vou colocar os outros pteridófitas, gimnospermas e angiospermas nesse ramo aqui agora, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então vamos supor que a gente vai na próxima divisão, aqui o próximo nó, separação aqui, separou as pteridófitas dos outros 2, né? Mas não vamos fazer só esperado, vamos colocar pteridófitas aqui, ó, pteridófitas, né? Abreviado. Mas e agora, né? Poxa, a pteridófita não estava do ladinho de briófita, né? Não, simplesmente as briófitas se separaram, né, nessa ramificação aqui, e na próxima ramificação você tem uma nova divisão, pteridófitas de um lado e angiosperma e gimnosperma do outro, né? Aparecendo aqui a outra característica que são os vasocondutores. Ótimo, né? Então agora a próxima divisão vai ser aqui, não aqui.
E aqui vamos colocar a próxima divisão. E aqui você tem dois ramos, um vai ser angiosperma, vamos colocar por aqui, por exemplo, angiosperma, e aqui gimnosperma. Né? E daí quando a gente vai colocar as características, né, a gente vai colocar a primeira, né, vamos colocar aqui no mirinho, 1, 2, 3, 4. Né? Então a primeira apareceu aqui, a segunda apareceu aqui, a terceira apareceu aonde? Olha lá, né? Ela não vai, agora não está mais aqui, está nesse ramo aqui, ó. No ramo que dá origem, as sementes aparecem no ramo que dá origem às gimnospermas e angiospermas, né? Então vai estar aqui, ó. Tá? E a quarta aparece no ramo que dá origem às angiospermas, que vai estar aqui. Né? Então 4, 3, 2, 1, né? E aqui o ancestral. Então, se você olhar para essa árvore aqui, né, e para essa árvore aqui, aparentemente elas são diferentes, né? Poxa, elas estão numa sequência diferente, né? As características aqui elas são todas nessa linha principal aqui elas vão fazendo esse zigue-zague, né? Então, o que está acontecendo aqui? As duas árvores, no entanto, elas trazem exatamente a mesma informação, né? Que é a informação dos grupos irmãos, né? E as informações com relação a quem tem qual característica, né? Onde apareceu e quem herdou essa característica. Então, se você pegar, por exemplo, o embrião pluricelular, ele está aqui na base, então todo mundo tem. Né? Os vasos condutores, eles estão aqui, eles surgem aqui. Então, todos desse ramo aqui têm vasos condutores, esse aqui não tem. Sementes, eles aparecem aqui. Então, esses dois aqui têm sementes, esses aqui não têm sementes. Né? E aqui no quarto, aparece flores e frutos, então esse aqui tem flores e frutos, esse aqui não tem. Então, as informações são as mesmas. Né? É claro, se você está fazendo aqui, talvez seja melhor você colocar briófitas e pteridófitas lado a lado, porque, por exemplo, ambas não têm sementes. Né? Então, talvez seja conveniente você deixar aqui para representar que elas não têm sementes. Né? Mas, né, do ponto de vista, né, da informação, elas apresentam exatamente a mesma informação com relação ao parentesco dos grupos. Né? Então, as briófitas, né, estão separadas dos demais, que por sua vez se separam em angiospermas e gimnospermas das pteridófitas, que por sua vez se separam em gimnospermas e angiospermas por último aqui. Né? Então, são as mais próximas, digamos, nessa divisão. E, né, o grupo que deu origem às briófitas é o mais antigo, pois que se separou dos demais antes, e depois das pteridófitas, né, que se separou desses dois restantes aqui. Então, são as mesmas informações. Então, claro, se você vai montar um cladograma, né, você vai acabar elegendo certas características, né, ou certos desenhos aí por uma certa conveniência, mas as informações são as mesmas. Então, se você vê, às vezes, dois cladogramas que estão diferentes, né, vale checar isso aí, né, se às vezes foi invertido, né, um desses ramos aqui ele foi espelhado, né, porque, na verdade, ele apesar de pode confundir um pouco, né, mas ele traz a mesma informação, tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida deixa aí e a gente vai conversando. Valeu!